Iremos iniciar então nossa conversa a partir da página 120, a não ser que eu estou enganado e eu não abordei alguma coisa aqui para trás e vocês leram, né? Porque eu falei da página 115 a respeito de serviço, lembra? Na aula anterior, né? Sobre os termos lá, hiperetas, liturgos, sumergon, diáconos. Nós falamos a respeito desses pontos aí, né? Pelo que me recordo. Falei também sobre as funções no ministério. Nós precisamos de uma vez por todas resolver uma questão que é mal resolvida no nosso meio, que é essa questão de títulos, irmão. Então a Bíblia ela não trata ministério como títulos, né? E sim como exercício, aquilo que se faz, função mesmo. Então os dons na Bíblia, os dons ministeriais, que nós chamamos dons ministeriais, porque eles são ligados ao serviço, nesse sentido, mais da edificação do corpo de Cristo, que está em Efésios 4 e 11, né, que são esses 5 que nós estamos mencionando, e que eu vou trazer de novo aí, alguns deles para a gente discutir, embora o que eu vou trazer aqui não está em Efésios capítulo 4, verso 11, que é o diácono, né? A gente vai falar sobre diaconato, um pouco mais pontual aqui, e depois a gente retoma todos os outros demais. Mas a questão a gente precisa resolver. Então, não é título, tá? Não é o título que vai definir, sim. Por que as pessoas se consideram bispo, pastores? A diferença deles dois. Eu tinha visto uma aula de um pastor batista, lá de Goiânia, que eu falei, que ele falando assim que bispo é aquela pessoa, o pastor, não é nem pastor, está longe da igreja, ele só supervisiona a igreja de longe. E o pastor é aquele cara que está mais próximo e tal. Veja bem, nós já discutimos outras vezes, claro que a gente vai retomar novamente, se for preciso, né? A gente já viu, pelo menos eu entendi, que eu convenci vocês que os 4 termos é a mesma coisa. Eu dei texto para vocês, não foi? Os textos bíblicos. E me parece que é muito claro os textos, principalmente Atos dos Apóstolos. Vou ler novamente. Vamos ler novamente e a gente tenta aí já entrar na resposta, né? O 21, não é isso? Não, é o capítulo 20 mesmo. Isso capítulo 20, verso 28. Então, Atos 20 e 28. Esse é o texto que vai falar, que vai trazer termos que para mim é muito claro. Então, olhai, pois, por vós e por todo o rebanho, olha só, sobre que o Espírito Santo vos constituiu bispos. Para que foi constituído o bispo? Para apacentar as igrejas de Deus. Então, olha só, o que o bispo faz? Apacenta, né? Quem apacenta? Pastor. E é muito interessante ainda que a Bíblia vai tratar também o pastor como presbítero e como ancião. Então, é a mesma pessoa, que ela exerce, no seu exercício do pastorado, ela tem atribuições ou tarefas múltiplas, que são essas 4, do presbítero, do pastor, do bispo e do ancião. Então o bispo, na Bíblia, eu não vejo diferença do pastor. A Bíblia não tem texto. Qual é o texto para se basear? Né? Então a gente vê lá em Pedro, capítulo 5, por exemplo, 1 Pedro, capítulo de número 5, eu acho muito interessante. Aliás, 1 Pedro, capítulo 2, verso 25. Só para a gente pegar outro texto aqui, ó, que coisa interessante. Falando, claro, de Jesus, mas nesse ofício aí do pastorado. Então, 1 Pedro, capítulo 2, verso 25. Porque éreis como ovelhas desgarradas, mas agora tendes voltado ao pastor e bispo da vossa alma. Então, só, pastor e bispo, né? Mesma coisa. 1 Pedro, capítulo 5, verso 1 em diante. Talvez até o 3 ou 4 aí. Então, 1 Pedro capítulo 5, verso 1 ao 4. Aos presbíteros que estão entre vós, admoesto eu, que sou também presbítero. Olha o Pedro dizendo que também era presbítero, ou seja, exercia essa função. Então, também sou também presbítero com eles, e testemunha das aflições de Cristo, e participante da glória que se há de revelar. Olha só, apacentai o rebanho de Deus. Então, o que o presbítero faz? Apacenta. O que o bispo faz? Apacenta. O que o pastor faz? Apacenta, né? Então, vamos lá.
Apacentai o rebanho de Deus que está entre vós, tendo cuidado dele, não por força, mas voluntariamente, nem por top ganância, mas de ânimo pronto, nem como tendo domínio sobre a herança de Deus, mas servindo de exemplo ao rebanho. E quando aparecer o sumo pastor, alcanceis a incorruptível coroa de glória. O que acontece? Algumas igrejas, elas adotam chamar o pastor de bispo, outras de ancião, outras de presbítero e outras de pastor. Então é uma questão de escolha de nomeação. A nomenclatura, cada um escolhe. Agora você que quer diferenciar isso, aí eu vejo algo complicado, porque nós não temos base para isso. Agora você escolher, vamos chamar o líder dessa igreja local de bispo, chamar de ancião, chamar de presbítero, chamar de pastor, é uma questão de preferência denominacional, a nomenclatura, entendeu? Agora você falar, não, o presbítero é diferente do pastor, do bispo e do ancião, aí eu já vejo algo que... muda a linguagem, então. É nomenclatura, que a gente chama. Aí a congregação adotou ancião. Isso. E as demais igrejas, a assembleia adotou Pastor. E bispo. Rapaz, é mais recente esse negócio. Historicamente, não. Historicamente, a Assembleia de Deus, se você pegar Daniel Berg, Gunnar Ving, o Paulo Leivas Macalão, não é Armstrong, esqueci o nome lá também, de Emílio Conde, se você pegar os líderes, né, quase um século, eles não tiveram, nenhum deles, essa nomenclatura de bispo, nenhum, todos pastores. Então é uma coisa um pouco recente essa questão de nomear bispo na Assembleia de Deus, não é? Mas a questão é essa, não é a questão da nomeação, a questão é de entender que o bispo, ele é um superior, ou ele é um cara que está acima dos outros. Então essa estrutura, na verdade, é uma estrutura escolhida por essas igrejas, ou por diversas igrejas, mas eu estou falando biblicamente, eu não vejo, eu particularmente, André, não vejo nenhuma diferenciação. E não vejo também essa estrutura hierárquica que nós montamos. Também não vejo isso. Então, assim, eu trabalho com a Bíblia. Se você perguntar para mim, mas André, quais são as organizações na Presbiteriana, na Batista, na Assembleia, na Quadrangular, na Brasil para Cristo, na Anglicana, na Metodista, na Luterana, na não sei o quê? Aí eu vou explicar. Elas se organizam assim, 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 assado. Tá? Eu vou explicar como que elas se organizam. Agora, se você perguntar, André, e o que a Bíblia diz sobre isso? Aí eu vou falar, ó, diz isso, isso e isso. Entendeu? Então, o meu compromisso é passar para vocês aquilo que eu entendo da Bíblia. Agora, como que as igrejas, elas vivem, aí é a decisão de cada uma delas. Aí elas que têm que se virar para explicar essa diferença. Então, o ônus da explicação não é minha, que lido com a Bíblia. É dessas denominações que criaram essas estruturas. Elas têm que se virar então para provar biblicamente que é assim. E eu sinceramente eu não vejo possibilidade. Né? O professor falou a destacar como um líder acima do pastor do presbítero. Então, o pastor e o presbítero não é a mesma coisa? Colocou o bispo só para a cabeça deles. Né? Então, mas o que já estão adotando hoje? Apóstolo. Aí. Não é? Como sendo o cara superior. Superior ao bispo. Isso. Mas já tem, não estou brincando não, tem o pai apóstolo. Tem um pai apóstolo. Então, onde vai parar isso? A gente brinca, semideus? Semi-querubim? Onde vai parar? Porque sempre vai ter, na verdade, isso são títulos de vaidade. Títulos de vaidade, tá certo? Porque função é essa, o que a Bíblia traz. Esses 4 termos traz para designar o ofício de um líder, exercendo as 4 tarefas que pertencem a ele: apacentar, aconselhar, ser a figura de referência, não é? E ser a pessoa que olha pelo rebanho de Deus, que é o bispo, o bispado, o episcopado. Quem deseja o episcopado, excelente obra deseja. E o que é o episcopado? O episcopado é exercício do ministério. Então, amados, o que a gente precisa entender é isso. Todas essas estruturas, elas têm que se virar para explicar por que elas vivem assim. Né? Então, não sou eu que tenho que explicar, são elas. Agora, o que eu estou tentando passar para vocês é o que a Bíblia vem trazendo. É muito simples, é muito claro. Para mim, André, é muito claro. Né? Os textos, para mim, não tem nem aquela necessidade daquela explicação teológica
e etc e tal. Não, está claro aqui, ó. Vocês foram constituídos bispo para apacentar o rebanho de Deus. Olha, aconselho vocês, os presbíteros, que eu também sou presbítero, que vocês apacentem o rebanho de Deus, que vocês não tenham domínio sobre ele, e tal, e tal, e tal. Então é muito claro para mim, não tem muita dificuldade não para explicar aquilo que a Bíblia ela traz de uma forma muito tranquila. Então, tranquilo, nem sei se eu respondi, não lembro mais da pergunta tua, mas já tá? Então tá bom, graças a Deus. Vamos lá, página 120. Trabalho ministerial em equipe, né? Os apóstolos e profetas são os alicerces da igreja. Acharam aí a leitura? Todos estão acompanhando? Página 120 lá embaixo. Trabalho ministerial em equipe, né? Os apóstolos e profetas são os alicerces da igreja, sendo Jesus a principal pedra de esquina. E aí está em Efésios 2, verso 20 ao 22, né? Os evangelistas são aqueles que buscam material para a construção. Mateus 22 e 9. Os mestres são os edificadores, aqueles que constroem, né? Os pastores são os que zelam pelo edifício de Deus, os que cuidam do povo de Deus. Edifício de Deus, entenda aqui como o próprio povo de Deus, tá? As pessoas que são pedras vivas. Essa ilustração nos dá uma ideia aproximada de como a integração do trabalho, de como é a integração do trabalho dos 5 ministérios, que a gente já falou nessas 2 aulas, né? Vocês têm alguma dúvida, alguma questão? Eu quero dar para vocês alguns exemplos de pessoas, né, reais, pessoas do nosso país, inclusive, só para vocês terem uma ideia. Então, busquem no YouTube. Se vocês lembrarem, eu posto lá no grupo. Era para eu ter feito isso, acabei esquecendo, lembrei, mas esqueci depois, de mostrar para vocês terem a noção. Opa, olha, apóstolo é esse cara aqui, olha, profeta é esse aqui, pastor é esse aqui. Então anotem aí. Apóstolo, quem seria uma pessoa exemplo de apóstolo hoje no nosso país? Eu não vejo um outro melhor do que ele. Ronaldo Lidório. Anotem aí, Ronaldo. Nota no sebo. Apóstolo, esse seria o apóstolo bíblico. Aí eu vou explicar o porquê. Mas Estevão Hernandes. Mas Valdomiro Santiago. Mas sei lá quem. Não, esses não são apóstolos. Ronaldo o quê? Ronaldo Lidório. É Lidório. L-I-D-O. Lidório. Lidório. Sabe também? Sim, opa. Ronaldo Lidório. Eu sei também. Tem que se virar, tá vendo? Aprendi assistindo Patati Patatá. Você sabia que meu vídeo no YouTube, que tem infinitas visualizações, muito mais do que todas as minhas 600 aulas, é justamente a explicação que eu dou de um aplicativo para Libras? Impressionante, né? Então a gente ensina a teologia, você vê lá 20 visualizações, 25, esse aí tem 1000 e tantas. Eu aprendi quando eu tinha uns Professor, ele é só apóstolo ou é teólogo também? Não, coloque como exemplo de apóstolo, e aí eu vou explicar por quê. Ronaldo Lidório é um apóstolo, aquele que biblicamente nós chamamos de apóstolo. Então, o que é um apóstolo? Quem é o apóstolo? O que faz o apóstolo? O que ele come? Onde vive? Né? O que é o apóstolo? O apóstolo é o cara que vai em um povo que Jesus nunca foi anunciado lá. O cara vai lá e fala de Cristo, planta uma igreja, forma um pastor, dá a Bíblia na mão deles e aí vai para outro lugar. Ronaldo Lidório, no Brasil, me parece que é o único que nós temos hoje, tá? Pelo menos o mais conhecido, né? Então ele foi entre os concombas, tá? Na África, e ele fez isso, anunciou Jesus lá. Jesus nunca tinha sido anunciado lá. Ele traduziu, inclusive, a Bíblia na língua dos concombas, plantou a igreja e formou lá um pastor autóctone, que a gente chama, ou seja, um pastor convertido deles lá, não é que foi um de fora não. Então esse cara é o apóstolo. Como é que se chama? Autóctone. Rapaz, agora você me pegou, eu não vou repetir de novo a primeira fala, depois eu pesquiso direitinho aí, eu ponho lá. Mas é um líder nativo, entendeu? Essa palavra quer dizer isso, um líder nativo. Então, um pastor de lá que era entre os concombas e ele foi convertido.
Então esse é o apóstolo, Ronaldo Lidório. Profeta, quem seria um profeta assim? É porque ele, lembra que eu falei para vocês que o cara pode até ter outros dons, mas ele precisa dar ênfase em um, não é? Vocês vão achar estranho, mas é isso aí mesmo, pelo menos o que ele está fazendo agora, tá? O Hernandes Dias Lopes. Então ele é um profeta, Hernandes Dias Lopes. HDL, põe HDL. A famosa HDL. Hernandes Dias Lopes. Cara, é bom, hein? Então, aí o que acontece? Aí o Erickson pode falar assim, professor, mas ele não é um mestre? O cara não tem assim quase a Bíblia toda comentada? Sim, que ele é um mestre é inegável. Mas a função que ele está tendo hoje, o que ele está exercendo hoje é de um profeta. Ou seja, levando a palavra de Deus, a mensagem de Deus, em igreja em igreja. Não é isso que ele faz mais hoje do que qualquer outra coisa? Itinerante. Isso, então é o itinerante, é o profeta. Tanto o livro, né? Exato. Mas o que ele faz hoje, o exercício dele diário, o que ele faz hoje, não é nem escrever livros, embora ele faça isso aí, né? Mas é a questão da pregação, de igreja em igreja, o que ele está fazendo, entendeu? Esse anunciador da palavra de Deus, de igreja em igreja. Evangelista, quem seria hoje sim um cara evangelista? Fala, não, esse cara aqui, ele é um evangelista mesmo. Bom, agora me fugiu da mente no Brasil, eu falei que ia falar de todos os brasileiros, mas assim, Billy Graham é a maior referência que nós temos, que faleceu há pouco tempo. Billy Graham é o cara que mundialmente, né, conhecido como o evangelista. Ele não tem título de apóstolo, de pastor, de profeta, nem de mestre, é evangelista. 2 séculos, né? Hã? Ele pegou o século XX, sim. século XXI. Uhum. Maior. E você vê, um cara dessa envergadura, um cara tão conhecido, ele tem a função de evangelista. Ele não, isso aqui é um apóstolo, isso aqui é um bispo, isso aqui é pastor. Não, ele era evangelista, ele era conhecido como evangelista, a sua função era de evangelista e o título que as pessoas davam para ele era evangelista, porque ele era evangelista. Você percebe como uma pessoa ela não tem crise nenhuma? E quando pego biblicamente a postura de você lidar com uma pessoa que exerce aquela função, o título não é o mais importante? Então o evangelista Billy Graham é o cara que prega mesmo o evangelho. Já faleceu, era brasileiro? Não, Billy Graham, Estados Unidos. Faleceu ano passado, não foi? Ano passado, retrasado. O tempo passa tão rápido que eu nem lembro. Foi ano retrasado. Foi bem no comecinho do ano. Então, eu não lembro se foi ano passado ou ano retrasado. Mas, bom, é recente, né? 2 anos atrás aí, Billy Graham, o maior evangelista do século passado. Eu falei E o pastor? Quem seria um pastor? Pastor, um cara assim que não... O exercício dele de pastorado. Jeremias Pereira. Então, cara aqui de Minas Gerais aí, da 8ª Igreja Presbiteriana de Minas Gerais, de Belo Horizonte. Então, Jeremias Pereira é o cara, assiste para você ver as mensagens dele, palestra dele, é o cara pastorzão. É o quê? É um pastor também, cuida as pessoas, né? Qual é o nome desse cara aí? Jeremias Pereira. Eu estou dando exemplo bem simples e que está no YouTube aí. Então, vocês acham lá, vocês vão percebendo pelo teor da mensagem, né? Por como ele aborda, como ele lida com as dificuldades e tudo mais, com a palavra, sempre buscando a questão prática mesmo da vida. Então, Jeremias Pereira, eu posso recomendar aí para que vocês possam assistir e para que vocês tenham uma referência de um pastor, um cara que cuida de gente. Mestre, quem seria um mestre? Pode pegar e tem um monte, né? Bom, você gosta, então é ele mesmo, Augusto Nicodemos, fazer o quê? Você não ia falar. Se eu não falar dele, o Erickson aqui me pega. Então, Augusto Nicodemos é um cara que, embora pastoreie, né? Embora esteja também dando palestras por aí, mas é o mestre, é o cara que... Mas ainda prefiro o Hernandes dele. Você Ele se é mais identifica. prático, o Hernandes. Qual é o nome dele? Augusto. Augusto Nicodemos Lopes. Presbiteriano. Ele é Lopes também? Lopes, Augusto Nicodemos Lopes. Augustus, Nicodemus, é como tudo uso. O Paulo Romero também. Aí já era um apologeta. A gente já classifica ele como apologeta. É o cara que defende a fé. É um cara que trabalha para argumentar contra as heresias, Mas ele os não falsos entra como ensinos. mestre, ensinando? O cara pastoreia, ele ensina, mas ele tem uma pegada de apologeta, que é o cara que defende a fé. Você pode ver as palestras dele, quase 100% ele vai falar sobre espiritismo, ele vai falar sobre...
Heber Carlos Campos, aí o cara já é mais acadêmico, né? Já é mais um mestre, entendeu? Aí já... Então assim, você percebe que há um perfil diferente, né, nessas pessoas, e elas não têm crise, não há questão de o título tal, não, são as funções que elas, as tarefas que elas têm, o que elas fazem, a forma que abordam. Lembra da ilustração das 5 pessoas que estavam em volta à mesa? Então esses caras, eles vão ter esses olhares, esse perfil, esses perfis. Então eles são, esse exemplo que eu dei, muito próximo de nós e muito atual. Só evangelista que eu pequei aqui, acabei não guardando na mente, brasileiro, né? Mas eu vou, só porque o negócio está difícil, só para vocês verem. Vai vir até lá. Até lá acho que vem. Mas a questão é, a gente percebe que esses caras, eles têm uma abordagem diferente. Eles usam a ferramenta, todos eles estão usando a palavra, não é? Só que de uma maneira direcionada. Então o apóstolo, ele usa a palavra para quê? Anunciar Jesus onde Jesus não foi anunciado. E lá ele cria toda uma estrutura. Lembra que eu falei para vocês? O apóstolo vai falar, derramou o copo aqui, vamos ver aqui, vamos pensar numa estrutura, né? Então essa estrutura toda, que é a estrutura de igreja mesmo, você ganhar a pessoa para Cristo, anunciar Cristo lá, edificar, plantar uma igreja. José Bernardo seria o evangelista. Pode ser sim, José Bernardo, inclusive de São Bernardo do Campo, muito próximo aqui. Um livro, eu estava tentando lembrar. Subindo para Missões. Na segunda matéria. Não, você vendeu ali na matéria Evangelismo. Mas Subindo para Missões, né? Esse Subindo livro. para Missões, Isso, é. José Bernardo, um evangelista, obrigado. Pode colocar ele na classe de evangelista, sim. Ele já trabalha muito com juventude. Então você percebe que não é um evangelista José Bernardo. Você percebe que não é um evangelista como Billy Graham, por exemplo, cruzadas evangelísticas, pregar e reunir milhares de pessoas em estádio e tal. Não é. Ele já trabalha na evangelização com jovens, escola e tudo mais. Então você percebe que existem características diferentes nessas pessoas, não é? Então quando a gente entende essas características, irmão, o reino de Deus só tende a ganhar na sua diversidade, na sua multiforme graça que o Espírito Santo usa as pessoas. Então, se nós entendêssemos isso, nossa, amados, como que a igreja ela ia ser muito mais abençoada por essa diversidade proposta por Deus. Então, como eu disse em outra ocasião para vocês, não sei nem se foi essa matéria ou outra, mas eu disse o seguinte, que Deus, ele criou toda essa diversidade para justamente embelezar o mundo, né? Então, todo mundo tem que ser apóstolo? Não. Todo mundo tem que ser profeta? Não. Todo mundo tem que ser doutor? Não. Todo mundo tem que falar língua estranha? Não. Todo mundo tem dom de interpretar? Não. Não é isso que diz Paulo em 1 Coríntios, capítulo de número 12, verso 28? Me parece, não é? Então, olha só, Paulo vai dizendo, todos... Não, claro que não. Existe no corpo essa diversidade, isso é lindo, irmão, isso é uma bênção de Deus. Aqui que está, na verdade, a ação poderosa de Deus na multiplicidade dos ministérios, no exercício múltiplo dos ministérios, no pastoreio colegiado, né? Nesse serviço onde ele se desdobra em muitos dons que Deus deu à igreja. Essas pessoas são os dons. Então não é nem o que elas exercem, as próprias pessoas são os dons de Deus dado à igreja. Então nós temos o dom da vida, o dom da salvação, os dons carismáticos e o dom ministerial, que são as próprias pessoas dado à igreja. Olha só que coisa interessante, eu acho. Vamos lá falar de mais um ministério. Depois deu aí para anotar, né? Vocês anotaram? Mas aí o desafio é vocês depois buscarem e assistir algum videozinho aí dessas pessoas, só para vocês perceberem a diferença, né? E vocês vão perceber a diferença. Vocês vão ver qual que é a abordagem de cada um. Você fala, nossa, é verdade, ó. Esse aqui tem uma abordagem, ele usa a palavra e leva aqui para essa direção. Esse aqui leva para essa direção, esse aqui para essa direção. E aí nós temos muitas pessoas boas, irmãos. Aqui eu não vou agora lembrar mesmo, mas o Hélio ajudou aí. Tem o Paulo Romero, por exemplo, mas é um apologeta. A gente tem lá o Mário de Freitas, outro cara que trabalha com missões, mas na área de refugiados.
né? Então olha que coisa interessante, uma área mais específica. Missão Mais. Vocês colocarem lá Mário de Freitas, aí vai aparecer lá, Missão Mais. Então se você pega, nossa, tem muita gente boa. Paulo Borges Júnior, um cara excepcional. É um meio baixinho? É. Era esse cara que eu tava te falando lá embaixo? No quê? Do quê? A respeito Sei, do quê? a forma que você Ah, do Paulo Borges Júnior? É. Rapaz, obrigado. Você tem 2 pontos a mais na nota. E comparou com o Paulo Borges Júnior, então. Paulo Borges Júnior é o quê? Ele é um pastor, ele pastoreia a igreja, só que ele fundou um ministério também chamado Sal da Terra. Ele está lá em Goiânia, é um mineiro, mas está em Goiânia, pastoreando lá. E é um cara assim, ele é um mestre, ensina de uma maneira excepcional. Para mim, na minha opinião, é o melhor expositor bíblico conceitual que nós temos no nosso país. Paulo Borges, não confunda com Paulo Júnior. Põe o Borges no meio. Borges vai fazer toda a diferença. É professor Borges Júnior. Paulo Borges Júnior. Professor, tinha um reverendo com Paulo Júnior lá falando, um baixinho meio forte, que ele penteado para trás. Não sei. Reverendo. Eu curti ele no Instagram, eu vejo lá. Reverendo, amados, é um título que os pastores nos Estados Unidos recebiam, né? Por quê? Porque nos Estados Unidos, via de regra, os pastores eles tinham né, formação superior. Então todos os pastores eles iam para a universidade, estudavam, tinham lá seus títulos, né, de universitários, então eram considerados como reverendos por causa disso. Por isso se chama lá reverendo, né, porque eles eram pastores com formação. Aliás, os pastores nos Estados Unidos, via de regra, eles têm essa exigência aí de serem pastores com formação superior. Bom, aliás, as universidades foram criadas para isso, né? Não existia na sociedade. A universidade foi criada para formar pastores. Depois que foram entrando outros cursos e tal. Mas quem criou a universidade, criou com a finalidade de formar pastores. Ó, que contradição, né? E hoje é um negócio terrível. Tudo bem, amados? Se eu for falando aqui, eu vou lembrar de um monte de gente boa aí. E vale a pena. É bom que o YouTube relaciona um com o outro, né? Então, quando você vai entrando assim, Jeremias Pereira, Hernandes Dias Lopes, Augusto Nicodemos, aí vem outros relacionados que eles são eles têm as características parecidas. Uma coisa interessante é o público, né? Vai acessando um, aí o outro já está. Então, é um pessoal que tem quase a mesma linha aí. Tá? E eles têm livros também? Rapaz, a maioria tem. Mas só o Paulo Borges Júnior é uma pena que o cara não tem, não é possível. Ele não tem livro? Não tem livro, não conheço, acho que não tem mesmo não. E o cara, o que é assim, quem ouve, quem assiste, quem conhece, apesar que tudo fica registrado, né? O cara morre, mas o YouTube está aí, né? Nem é preciso falar de Russell Shedd, né? Esse é o mestre dos mestres. É o mestre dos mestres, né? Então tem muita gente boa, só para a gente diferenciar, são pastores e Leandro Lima, isso, outro cabra aí bom também, é um pastor, ele pastoreia, é presbiteriano, igreja presbiteriana, é um cara que tem uns livros aí interessantes, ele é mais ficção, ó, né, as pedras de Olã, as crônicas de Olã, um negócio assim, tem um livro voltado para ficção, então é um cara... Tem o CS, ele escreveu as crônicas de Nárnia, tem um pouquinho voltado a... mais ou menos aí nessa linha de ficção, por aí. É interessante, para quem gosta de ficção, né, ele tem um livro bom aí. E é um cara assim, que também tem um bom ensino e tal, jovem, novão, mas é ele mesmo. Leandro Lima, outro cara também que vale a pena ouvir, né? Vai ter coisa boa lá. Embora não concordo com tudo, mas tá bom. Quem é que concorda com tudo, né? E bora então começar aqui nos diáconos. Outro ministério que figura no Novo Testamento é dos diáconos. Sua primeira menção se encontra em Atos dos Apóstolos, no capítulo 6, quando devido às murmurações dos cristãos helenistas, né, dos gregos lá, foram escolhidos 7 homens para a direção do trabalho social da igreja de Jerusalém. Hoje em dia, há pessoas que questionam a utilidade dos diáconos em nossas igrejas. Contamos o autor de uma das nossas fontes bibliográficas o seguinte:
Depois de uma semana passada no estado da Virgínia, onde falara numa reunião de diáconos, recebi uma carta da esposa de um diácono que exercia esse ofício na igreja batista rural. Lera uma reportagem daquela escola de diáconos no jornal da localidade. Queria saber se ainda havia razão plausível para continuar o tal ofício. Ou seja, se esse ofício de diaconato ainda servia para hoje, né? Haverá algum serviço particular que o diácono possa prestar na igreja rural com um número reduzido de membros? Dizia ela, que o marido era fiel cristão no serviço da igreja, mas que o ser ele diácono não significava coisa alguma. Na resposta a seguir, que o ofício de diácono é escriturístico e, quando bem compreendido, oferece uma oportunidade real de servir a igreja. Que significa para a igreja o ofício de diácono e em que afetaria o seu programa se por deliberação geral e por amor à paz esse ofício fosse abolido? Em algumas igrejas batistas, a cessação desse ofício seria mera formalidade, ou seja, nas igrejas batistas, embora haja de fato o diaconato, mas não é algo necessário, ou seja, a pessoa ter o título de diaconato para exercer o diaconato, entendeu? Então, a igreja batista, ela não se importa tanto com essa questão de você ser nomeado ou você ser ordenado, oficializado. Então, há muitos diáconos que não têm o título de diácono, nem foram ordenados diácono, mas são pessoas que fazem um serviço diaconal. Entendeu, amados? Então é por isso que o autor diz aqui, ó, se fosse na igreja batista, falasse, não, vai abolir, extingue esse negócio de título de diácono, não vai fazer diferença nenhuma, porque os irmãos fazem isso, né? Ou seja, o serviço. E muito possivelmente algumas igrejas até recebessem com entusiasmo essa mudança. Bom número de diáconos e pastores acham mesmo que nossas igrejas seriam melhor servidas por outros oficiais e comissões eclesiásticas. E tais irmãos não são hereges, nem reacionários. Em sua maior parte estão sinceramente preocupados em fazer progredir o reino de Deus. Temos, portanto, que pesar cuidadosamente as situações que vêm provocando esse questionamento. E devemos dar-lhe uma resposta sincera, inteligente e escriturística. Então deixa eu falar aqui sem ler, senão eu vou ficar lendo aqui, vocês vão ficar enjoados. A questão, amados, é o seguinte, nós precisamos dos diáconos, eles são, de fato, biblicamente necessários, biblicamente, eu digo assim, estão lá, né, na organização da igreja, nas cartas de Paulo, por exemplo, eles aparecem como sendo figuras que, não só figuras, mas sendo pessoas que vão contribuir para a edificação do corpo de Cristo na organização. Quais são as tarefas básicas do diácono? Cuidar, olha só, da estrutura da igreja, né? Da igreja local, do prédio, mais do que isso, zelar por ela. Os diáconos são responsáveis pela questão administrativa, que essas coisas são importantíssimas na igreja. Os diáconos são responsáveis pelas áreas sociais da igreja, né? A questão do cuidado mesmo cotidiano das pessoas. Então, essas três tarefas pertencem ao diácono. E alguns entendem, inclusive, que os diáconos, eles também devem servir a ceia, já que lida com a questão mais cotidiana e a questão das mesas, né? Então, aí também, alguns entendem que os diáconos, eles são necessários. Alguns pensam que o diácono é o cara que vai abrir e fechar a igreja. Não, mas é muito mais do que isso. Porque em 1 Timóteo capítulo 3, os diáconos aparecem com a mesma exigência do que o pastor. Então, para ser um pastor, o que precisa? O cara ter bom testemunho, o cara ser um bom pai de família, o cara lidar com o dinheiro de uma forma adequada. Daí, muitos diáconos também exercer a questão da tesouraria, né? Então, olha, e é uma coisa importante o dinheiro na igreja. Muitas igrejas têm se perdido na questão administrativa, muitos escândalos têm surgido por conta do dinheiro. Então é uma pessoa madura que tem que lidar com isso. Então o diácono não é um obreiro menos maduro, não é um obreiro inferior em relação ao pastor, não. Ele tem que ser um obreiro com o mesmo nível de maturidade que o pastor, não é? Infelizmente a gente está regimentando, ou seja, aceitando o diácono como sendo um cara assim que só tem boa vontade, é voluntário, é gente boa, tem que ser tudo isso também. Por que Paulo não deixou o cargo, tirar esse nome de diácono, deixasse como
presbítero ou mandar assim? Não, porque a igreja, ela, desde o capítulo 6 de Atos, ela já reconheceu esse ministério como sendo um ministério necessário para essa organização de comunidade de fé. Você deveria fazer as mesmas coisas do que o pastor? Por que não deixou só pastor mesmo? Não, não é as mesmas coisas. Ele tem a mesma exigência. É a mesma exigência. É a exigência, aí sim. Então, olha só. A exigência é a mesma, mas a função não é. Você entendeu? Então, a função do pastor é outra, é cuidar das pessoas num sentido espiritual, aconselhá-las, cuidar mesmo dessas pessoas, né? É um irmão mais velho. Então, o pastor é isso, é um irmão mais velho, mais maduro. Não passa disso, irmão. Tá certo? É um irmão mais velho. Agora, o diácono, ele já cuida, na verdade, pode cuidar das pessoas, deve cuidar das pessoas, porque todos os cristãos têm que cuidar uns dos outros. Mas o diácono já lida muito mais com as questões administrativas. Essa é a questão. Então, professor, aqui é dividido para os diáconos. Aí eu abro igreja, fecho igreja, porque está aposentado, né? Eu abro igreja, fecho igreja a qualquer hora. Sim. Aí eu fico no estacionamento, tem que conhecer carro e motorista, né? Sim. Aí eu e minha mulher preparam a ceia, eu levo a ceia nas casas. Uhum. Eu levo a ceia nas casas. Já tem outro diácono que cuida dos alimentos, da cesta básica, Isso, né? E essas partes com alimento. Então, dividiram assim, né? Se vocês têm um monte de diácono, então divide essa tarefa, né? Tá bom, tá ótimo. Às vezes fala assim, Tem mão de obra sobrando. tem duas pessoas que não vêm tomar ceia, não pode vir, dá para levar lá? Eu pego, vou levar. Claro, sim. Aí falando nisso, se não é possível na igreja daqui 1 hora, rapaz, aí não tem ninguém que te achar. Vem eu. Isso. É uma pessoa... E já vê que tem... o pastor não tem esse tempo, né? Claro que não. Então, no capítulo 6 de Atos, os apóstolos, eles estavam fazendo isso, né? Tentando cuidar das pessoas e tal. Eles chegaram à conclusão, não, porque nós precisamos nos dedicar a 2 coisas, a oração e a palavra. Não foi isso o texto? Não é isso que diz? Vamos ler lá novamente, amados? Atos capítulo 6, olha só. Então, de fato, cada um tem uma prioridade. Não é que é mais nem menos importante, é que são prioridades relacionadas à função. Então, os apóstolos poderiam fazer isso, ou seja, cuidar das pessoas, da administração, sim. Agora, se eles fizessem isso, eles iam ficar sem tempo para pregar a palavra, para ter uma vida de oração mais intensa, que é o que eles precisavam ter na ocasião, não é? Então, é igual hoje, um pastor, ele pode ser um mestre, de ter a capacidade de dedicar a sua vida no estudo, na pesquisa, né, bíblica, pode. Agora, se ele fizer isso como deve ser feito, ele não vai ter tempo e nem condição de estar visitando pessoas, cuidando de pessoas, acompanhando pessoas e gerindo essa máquina que é a igreja hoje, né? Essa instituição que hoje demanda aí uma burocracia enorme. Então, assim, não é questão de pode ou não pode no sentido de capacidade, é a questão que se fizer uma coisa, vai negligenciar a outra. Então, assim, um evangelista, ele pode dirigir igreja? Ele pode de poder? Ele pode de poder. Agora, ele vai pastorear como pastor? Não. E se ele se dedicar a esse pastoreio de igreja, ele não vai exercer a função do evangelista. Dá para entender essas questões, irmãos? Que é muito simples, muito básica e óbvia, não é? É uma coisa óbvia. Então, assim, a gente não está dizendo assim, não que não pode, que não tem capacidade e tal. É que ele vai fazer uma coisa em detrimento da outra. E aí chegar no céu, a questão, aí que é o perigo maior. Quer dizer, o perigo não é chegar no céu, estou falando do perigo chegar no céu e ter que prestar conta daquilo que você deveria fazer e não fez. E querer apresentar para Deus o que você fez, mas que Deus nunca pediu para você fazer, entendeu? Senhor, olha, eu fiz aqui uma administração aqui, cuidei desse povo aqui na igreja, né, aconselhei e tal, levei a maturidade, que vai ser bem difícil para um evangelista fazer isso, mas vai que acontece, né? E ele acha que fez, mas possivelmente não deve ter feito, porque quem faz isso é o pastor. Mas se o pastor, sei lá, sair, só ter ele lá com maturidade nessa área, nessa igreja? Sair para onde, Eric? Sei lá, o pastorzinho, ó, apostatou da fé. Morreu, sei lá. Jesus levou, né? Agora morre, né? Você... Não é verdade? tem uns que não quer que o pastor morra e outros que quer que morra logo, né? Eu sei. A questão assim, vocês Mas só lembram? tenho ele lá. Sim, não, vamos pegar aqui assim, irmão. Quando a gente
segue a recomendação bíblica, a gente percebe que as coisas são harmônicas e elas se resolvem. Quando a gente não adota o parâmetro bíblico, aí a gente encontra muitas dificuldades, a gente tem que se virar. E agora? Acontece isso, o que a gente faz? Calma aí, a gente está tentando achar uma solução baseado num erro, então vai ficar complicado. Calma que eu vou lhe explicar. Não franze essa testa não, que eu vou lhe explicar. Por exemplo, o que nós estamos discutindo? O que é ideal de um pastoreio da igreja? É um camarada pastorear? Vários. Então morreu um cara, tem outros. Mas no caso ele perguntou se só tivesse um, né? Então, mas se tem um, tem alguma coisa errada. Eu vou dar um exemplo melhor. Deixa eu só tentar mostrar para vocês o seguinte, que quando a gente quer buscar uma solução baseada no erro, aí fica muito difícil. Muito difícil. Tá certo? Então, o que acontece? Existe um padrão de Deus. Quando esse padrão não está sendo seguido, e aí acontece uma intercorrência, aí a gente quer achar uma solução baseado num equívoco, numa proposta nossa, irmão, aí tem que quebrar a cabeça e olha que a gente pode ser que não tenha resposta. Porque a Bíblia dá resposta baseada na proposta de Deus. Então, opa, só tinha um pastor? Por que só tinha um pastor? Se a Bíblia recomenda que não tenha só um pastor. Mas ele morreu e agora? E agora a gente tem que se virar, porque a gente se enfiou em uma estrutura, a gente criou uma coisa que a Bíblia não recomenda. E aí o que vai sobrar? Vai sobrar o pepino para a gente descascar. Que a gente vai falar, e agora, Senhor? Mas agora o quê? Eu ensinei vocês uma coisa, vocês fizeram outra e ainda quer que eu socorra vocês? Vocês querem edificar um negócio humano, estrutura humana, com a cabeça de vocês, e agora vocês querem buscar resposta na Bíblia. A Bíblia tem resposta baseada naquilo que Deus revela, naquilo que a gente inventa, aí fica difícil. Diga. Você estava falando daquele cara lá, qual é aquela palavra lá difícil que você falou? Autóctone. O cara foi evangelizar, vamos colocar lá na África. O cara saiu da terra dele e foi pra lá. Aí colocou esse nome aí, no cara aí não viu, só tinha ele lá. Tinha esse bendito para ser esse nome difícil. Aí ele tinha os 5 ministérios, beleza, lá nessa igreja local, difícil, povoado pequeno. Aí esse pastor morre. E agora? Não sei. Não sei, sabe por que eu não sei? Porque assim, eu não tenho resposta por aquilo que não foi construído com parâmetro bíblico. Entendeu? Mas se não tinha mais ninguém... Eu não dou conta de responder todos os detalhes, porque vão surgir muitas coisas e assim, sempre a gente vai laborar em cima de erro. E se ele se junta, um exemplo, tem esse ministério, aí o pastor morreu, foi para o céu. E se esses 4 que sobrou se juntar e tentar resolver a cada parte do que o pastor... O que se deveria fazer, o que se deve fazer? O apóstolo, ele vai fazer o quê? Vai reconhecer que Deus tem uma pessoa chamada para o pastoreio, lá naquele lugar, amadurece a pessoa e ordena ele lá, não é isso? Por sua vez, esse pastor tem que identificar outros pastores para que pastoreie junto com ele. Agora, eu não... Não. Aí o que acontece? Eu estou falando aqui de padrões, irmão. Eu não vou dar conta de todos os detalhes que podem surgir aí nesse meio. Porque a Bíblia não entra em detalhes. A Bíblia estabelece padrões, valores e princípios. Agora aconteceu, aí a igreja local vai ter que fazer o quê? Identificar um pastor. E a igreja local nomeia esse pastor. Entendeu? Sem ter estrutura nenhuma de ensino ou algo. Não, mas o apóstolo deixou isso aí. Pelas palavras? O apóstolo não, pelo ensino. Qual que é a função do apóstolo? Ele vai, planta a igreja, ganha pessoas para Cristo, planta a igreja, forma a igreja, prepara um pastor. O que ele fez nesse meio? Ensinou todo mundo. Colocou as bases. O Efésios 2:20 vai dizer o quê? Que a igreja era estabelecida na doutrina dos apóstolos e dos profetas. Então eles doutrinaram. O que aconteceu lá em Atos capítulo 2, verso 42 em diante, irmãos? Que a igreja ia crescendo na doutrina dos apóstolos. Não é isso? Na comunhão, na oração, na doutrina, e no partir do pão e etc. Então o que a gente vê biblicamente é que as igrejas, elas têm que ser, por menor que seja o início, tem que ser alicerçada no ensino, na doutrina. Agora a gente pega aí essas igrejas que tem por aí, ou por aqui perto, né? Começou tudo errado. E aí, meu irmão, quem que vai dar conta de agora, nesse meio aí, consertar tudo isso? Só o Espírito Santo.
com muita luta, né? Então, o que eu estou trazendo para vocês? Aquilo que a Bíblia estabelece. Então, eu estou trazendo para vocês o ideal. O que existe por aí? O real. E o real, eu não dou conta de todas as dificuldades que vai ter aí no meio. Não dou. Por exemplo, como que a gente resolve? Eu acho que eu já trouxe para vocês aqui essa situação. Nem tudo é redondinho, né? Então, sala de aula, a gente pensa que tudo se resolve. Não se resolve. Lá fora é outra história. Mas o desafio nosso é enfrentar essa outra história de uma maneira bíblica. Eu falei para vocês de uma ocasião que um missionário foi numa igreja esse ano, foi no começo do ano, não me recordo, por esses meses aí. E ele falou assim: irmãos, é o seguinte, eu estou lá num país onde o islamismo é muito forte lá. Lembra? E ele falou assim, ó, e pela lei, né, pela Sharia, a lei do país, o cara podia casar com 3, 4, 5, 6 mulheres de boa. No Brasil não pode isso. Isso não pode. Né? Então o cara é processado. A poligamia, bigamia no nosso país ainda é contra a lei. Ainda. Não sei até quando vai ser esse negócio. Mas o que acontece? Lá, de boa, desde o que você sustente todas elas. Então não é que o cara pode casar com 10, vai sustentar uma e as outras, não. Ele precisa, então, sustentar todas elas. E tem filho com todas elas. Então o cara tinha acho que 3 mulheres lá. O que aconteceu lá mesmo, ele estava enfrentando a situação. Ele como missionário, como um apóstolo, estava lá nessa situação. E aí o cara aceitou Cristo. Era um muçulmano, aceitou Jesus. E aí o que acontece? Ele tinha 3 esposas, as 3 oficialmente dele, filho com as 3, casado com as 3. E agora? Vai mandar 2 embora e ficar com uma? Será? Olha, irmão, que o negócio não é fácil. Vai dar conta do negócio desse? Aí o pepino é para quem? Para ele que está lá, não é para mim que estou na sala de aula. Entendeu? Porque isso inclusive foge daquilo que a Bíblia tem como uma direção. O que a Bíblia tem como uma direção para o matrimônio? Que o homem seja marido de uma só mulher. Ponto final. No Novo Testamento é isso estabelecido, que é o padrão lá da criação. Não é o que aconteceu da criação para o Novo Testamento que foi essa bagunça toda desses séculos de história, onde houve lá a poligamia, onde Deus tolerou a poligamia, nunca aprovou. Tu queria perguntar alguma coisa? Sobre casamento, tinha uma pergunta. Deus abomina o divórcio? Odeia, né? Diz lá o Malaquias, né? Mas se a pessoa separa, o que acontece? Ela vai ser pecado? Eu não vou nem entrar nesse negócio, aqui vai dar um pano para manga enorme, mano. Não dou conta não. Mas em palestra, nesse assunto aí a gente aborda, né? A questão, qual é o padrão de Deus? O que Deus uniu, o homem não pode separar. Não separe o homem. Qual é o padrão de Deus? Jesus disse, vocês não ouviram? Lá no princípio Deus fez macho e fêmea, o varão deixará o seu pai e sua mãe, unir-se-á a sua mulher e ambos serão uma só carne, o que Deus uniu, não separe o homem. Esse é o padrão. Agora, como que a gente vai lidar com várias situações? Aí o pastor, em cada caso, ele vai precisar ter sensibilidade, ele vai precisar ter sabedoria para lidar com cada caso como sendo único. Porque, irmãos, olha que o negócio é muito mais complicado do que a gente pensa, né? Eu poderia trazer situações para vocês, mas eu ia desviar muito da aula aqui e da proposta. Mas eu já posso afirmar para vocês, irmãos, isso é um pepino assim enorme. É um abacaxi para descascar com a faca cega, né? Então não é tão simples. Mas vamos voltar aqui para a gente não se virtuar tanto aqui, que eu nem lembro mais do que eu estava falando. Não lembro? Não. Estava falando do missionário que foi para um país muçulmano e o cara lá se converteu. Não, antes disso, que você me perguntou alguma coisa aí, sobre o pastor, né? O pastor, tá bom, então vamos lá. Aí foi o ponto de desvio, desviei aí na aula. Então, Atos 6, né? Atos 6, isso. Não, mas a questão do pastorado. Então você percebe que existe um real e um ideal, né? O ideal é que a gente está discutindo aqui. O real aí é no dia a dia que é quase impossível. O quê? O ideal? Não, não é. É porque nós temos um real, uma realidade que nós conhecemos, né, que talvez não seja o adequado. E aí a gente pensa, porque assim, o que eu tenho observado nesses anos de teologia
na convivência com irmãos de diversas denominações. É que eles acham que é impossível ter uma igreja da forma que a gente apresenta. Não, não é impossível. É que infelizmente o negócio está tão ruim, está tão desvirtuado, que as pessoas pensam já que isso é uma utopia, é uma ilusão. Ah, professor, o que você está falando aí, sabe, não dá para aplicar. Como não, irmão? Claro que dá. Tem igrejas assim? Se a gente Tem. for ver a história em si de todas as igrejas, tirando a primitiva, tudo tinha uma coisa de errado. Eu vou dar um exemplo. A primitiva tinha também. Tinha. Ó, eu esqueci aquele, quando o rei da Inglaterra rompeu com a católica, criou os anglicanos, os puritanos. Os puritanos saíram da Inglaterra, foram para os Estados Unidos, se misturaram e começaram a matar os índios, porque não queriam aceitar o evangelho. A Batista, do mesmo jeito. Vieram para cá, se constituíram aquele maçom, presbiteriana, do mesmo jeito. Aí da presbiteriana surgiu outro, que é a IPI, que é presbiteriana, brasileira e tal. Aí depois disso, foi tudo embaraçado, não tem como chegar numa coisa ideal em si, se tudo já começou de uma forma errada. O ideal para nós é um desafio a ser perseguido. Você entendeu o que eu quis dizer? Sim, claro. Eu entendo sim. O ideal, Edson, é que a gente deve perseguir. O padrão de Deus e a proposta de Deus, de fato, é algo assim muito, muito alto. É algo assim que nós não estamos conseguindo reproduzir, isso a história prova, né? A história prova isso. Mas é assim, eu não vou jamais desistir de perseguir esse ideal de Deus, porque essa é a proposta de Deus. Essa tentativa humana de viver aquilo que Deus estabeleceu que é perfeito. Então o que Deus apresenta e propõe para nós é perfeito, é harmônico, é abençoador, é vida pura. Aí a gente estraga, o ser humano faz isso, põe a mão e estraga as coisas. O Evangelho de Jesus, irmãos, é a coisa mais linda que o ser humano poderia ter como conhecimento experiencial. Agora nós estragamos. A Bíblia, ela é uma mensagem de Deus assim fantástica, inigualável, inimaginável, jamais poderia ser fabricada por mente humana alguma, não é? O que nós temos aqui, amados, como ensino para a vida, revelação da eternidade, nenhuma mente humana poderia gerar isso. Isso aqui não é fruto de mente humana, isso aqui é fruto do Espírito Santo, gerando através dos homens uma mensagem que nós recebemos e que nós estragamos na prática e que nós estragamos inclusive na própria mensagem que nós passamos, não é? Falando de algo e achando que estamos de fato falando da Bíblia, porque eu fico às vezes, eu falo assim, meu Deus do céu, será que esse cidadão pensa mesmo que ele assim é o oráculo de Deus, que ele é o profeta de Deus, que está pregando a verdade pura, o evangelho genuíno, né? Quando a gente ouve aí, meu Deus do céu, esse homem pensa que é quem? Ele abarca assim a mente de Deus na mente dele. Esse cara acha mesmo, essa igreja acha mesmo que alcançar o padrão de Deus, que vive o evangelho como a igreja primitiva? Claro que não, irmãos, claro que não. A gente sempre tem essa tendência de estragar. Nossa, você se reunir assim como nós estamos se reunindo para estudarmos a palavra de Deus é um negócio fantástico, mas vem o André e estraga as coisas, porque é muito melhor do que eu proponho, é muito melhor do que eu posso produzir, não é? Então, nossa, mas estudar a palavra é um negócio fenomenal, né, André? Rapaz, por que a gente ainda estuda e deixa tanto a desejar? É homem, é isso aí, entendeu ou não? Então, mas vamos perseguir isso, vamos se esforçar para isso, vamos de fato entender que o Espírito Santo tem algo muito melhor para nós, né? Então tem umas igrejas aí, eu postei lá, acho que um ano atrás, veio uma lembrança lá, 1 ou 2 anos atrás, que a soberba teológica tem a mesma gravidade da heresia, mesma gravidade. Então o cara achar que alcançou assim, é o cara que prega a verdade, que ensina a Bíblia como ela é, e a igreja nossa aqui é a igreja onde a mão de Deus está aqui, onde aqui a gente vive o evangelho puro e genuíno, isso é soberba, também é grave, como a heresia, também é grave, amados, porque o evangelho de Deus é muito melhor, é muito maior do que aquilo que a gente produz nas nossas igrejas, exclusivismo, né? Umas com mais deficiência e outras com menos deficiência. Eu estava vendo sempre lá do Thomas James,
Caçadores de Deus, não sei se você já ouviu, né? Já. Fala assim, a respeito disso daí tudo. É. De toda forma, como buscar a Deus. Será que Deus está realmente ouvindo essas tipo de cultos? Será que nós estamos fazendo certo? Isso. Será que é dessa forma mesmo que tem que fazer para agradar a Deus ou agradar o homem? E a gente precisa sempre ter o questionamento, né, Rony? Sempre a gente precisa questionar, amados. Sempre. A gente sempre precisa ter essa noção de que Deus tem mais. De que Deus é mais. De que a palavra de Deus ela é muito mais profunda e apaixonante do que a gente tem conhecido até hoje. É muito melhor, irmãos. Evangelho é algo que a gente ainda não experimentou na plenitude. Nenhuma das nossas igrejas. Eu falo sem medo de errar. Ou vocês conhecem alguma igreja? Que eles são assim, plenos no Evangelho. Amadurecidos a tal ponto no Evangelho. Da vontade de Deus. Tá no... Quem é o pregador, o teólogo, o ensinador que fala, não, esse cara aqui, ele trouxe já os mistérios do reino de Deus assim de uma maneira revelada para todos nós. É o cara assim, é o segundo Paulo. Quem é? Não tem, amados. Né? Deus está aqui, igreja. Será que realmente está ali mesmo? Né? Estou sentindo ele aqui. Estou Assim, né? sentindo ele. Então assim, sim, não, pode até sentir, Deus pode até estar, mas será que é só isso? Né? Será que isso é o Evangelho pleno, proposto por Jesus Cristo? Será que essa forma de viver, essa forma de pensar, essa intensidade do sentimento, da presença, é isso tudo? É só isso? Ou não tem mais? Tem mais, irmãos. Tem mais, sempre tem mais. Deus é muito mais do que aquilo que a gente pode compreender, discutir, pensar, vivenciar. Deus é muito mais, não é? Então eu fico pensando assim, eu tenho dó dessa geração de crentes que nós temos hoje, que experimentam alguma coisinha, uma migalha de Deus, na presença, no entendimento, na vivência, e acha que isso é o tudo. Não, amados, é muito mais. Mas Paulo disse... 1 Coríntios capítulo 3. Não, depois a gente lê esse trem aí, que eu quero saber também o que está pensando. Mas eu estou pensando em Romanos capítulo 11. Ó profundidade da riqueza, tanto da sabedoria quanto do conhecimento de Deus. Quão inescrutáveis são os teus caminhos, quão impenetráveis são os teus pensamentos. Oh, que coisa linda, irmãos. Deus é muito maior. A sabedoria, os mistérios ocultos estão em Cristo, que é o tesouro, onde Deus depositou todas as coisas. O que diz primeiro? Você estava falando que as pessoas estão provando migalhas, aí Paulo cita que porventura sois vós, meninos, em Cristo Jesus, que vivem bonitinho, sim. na maturidade, porventura não, ali estava tudo ruim mesmo, né? Ali estava ruim, ali estava uma carnalidade braba. Ali aqueles caras não sabiam nem de longe quem era Jesus, né? Embora profetizavam, embora eles falassem línguas estranhas, embora eles curavam, embora eles tinham o dom da ciência da palavra nos cultos, dom da sabedoria da palavra nos cultos, embora eles tinham o dom da fé, embora eles tinham o dom da operação de milagres, embora eles tinham variedade de língua, interpretação de línguas, embora nos cultos deles eles tinham discernimento de espíritos, embora ali fosse a manifestação mais visível do Espírito Santo na graça derramada como carisma, mas Paulo diz, vocês não conhecem Jesus nem de longe, vocês são menininhos, vocês não suportam, na verdade, o alimento sólido, vocês são carnais, meninos em Cristo, vocês ainda vivem com partidarismo, contenda, pecado, vocês não parecem nem de longe discípulos de Jesus, que a marca é o amor, vocês são egoístas, vocês não se libertaram de pecados ainda, vocês são partidários, vocês ainda não levam a sério a instituição matrimônio, vocês não sabem lidar com a questão de comida, de bebida, vocês são carnais, vocês nem têm esperança da ressurreição, vocês acham que ressurreição nem existe. Irmãos, eu estou falando dos membros da igreja de Corinto. Então, o negócio estava feio ali. Estava feio. Mas ali, irmão, eles consideravam que eles estavam experimentando o poder de Deus. O poder de Deus, porque o fogo cai nessa igreja. O culto ali era pentecostal até a tampa, até o tutano, não é? O fogo caía.
Um negócio assim que Paulo diz, rapaz, muita profecia. Põe ordem nesse negócio, é muito poder no culto de vocês. Põe ordem aí, então o fogo caía. Mas por outro lado, Paulo dizia assim, vocês não experimentaram ainda o evangelho verdadeiro. Vocês ainda não entendem, não vivem e não sabem a respeito de Jesus Cristo, quem Ele é de fato, por que Ele veio salvar vocês. Olha, irmãos, então talvez a gente poderia até falar, olha, hoje deve ter um bocado de gente assim, né? Um bocado de igreja equivocada. E aí a gente percebe, amados, que, por exemplo, essa proposta de diaconato e a proposta bíblica, e o que a gente está discutindo aqui, esses ministérios, eles vêm trazendo muito mais beleza à proposta de Deus numa convivência de igreja terapêutica, bíblica, saudável e relevante na sociedade. A gente percebe que quando a gente entende isso e a gente aplica isso na vida coletiva da igreja, e a vida da igreja só pode ser coletiva, mas quando a gente aplica isso a essa estrutura, essa convivência, a gente percebe que as coisas fluem, né? Ou seja, há crescimento dos membros, há de fato amadurecimento das pessoas concernente ao Evangelho. Essa igreja é uma igreja que honra a Deus, que glorifica a Deus. Essa igreja exerce o papel que ela deve exercer, eu estou falando tanto interna quanto externamente, ou seja, na sociedade. Esta igreja nunca vai faltar a ação de Deus, levantando pessoas, nunca vai ter falta de nada, de pastor, por exemplo, jamais, porque os papéis são exercidos como devem ser, porque as pessoas são discipuladas, porque essa liderança entende que tem que formar outra liderança, né? E aí não haverá uma liderança egoísta, despótica, um cara que acha que ele é tão bom, e a igreja pensa que ele é tão bom, que quando ele falta ou morre, ou sei lá o que acontece, desvia, endoida, não tem uma pessoa à altura para substituí-lo. Já ouviram falar assim? Já tiveram conhecimento? Nossa, para depois que o pastor saiu daquela igreja fracassou. Ué, então esse pastor não era um líder como as pessoas pensavam que ele era, porque se fosse um líder bíblico, ele saindo, a igreja não deveria ser afetada, porque ele colocou a igreja em tanta dependência dele, né, que quando ele sai, tem uma falta enorme. Ué, então a igreja dependia dele e não do Espírito Santo? Na minha igreja era dois pastores, que era o principal e o outro. Ele cantava e louvava o segundo pastor. Aí aconteceu alguma coisa lá na Bahia que ele teve que... Ele saindo, Deus foi lá e mandou mais umas 5 pessoas que cumpriam a função dele. Um pastoreava, o outro cantava e coisa tocava. boa. Mas o cara, pastor lá, tocava violão, cantava e pregava muito. Fazia tudo. E fazia tudo, era um segundo Paulo. Aí ele saiu, aí Deus foi lá e mandou um bocado de gente para substituí-lo, né? Vocês já viram aquele cara que ele toca violão, ele tem um negócio aqui com a gaita, ele toca aquela figura lá, o cara, tem um nome eu acho para isso, né? É o cara que ele toca um monte de instrumento, né? Tem um violão aqui, um suporte com a gaita aqui, toca a bateria, os pratos ainda. Então, né? Então esse cara que a gente está discutindo que não é o ideal, esse cara quer fazer tudo. Então uma igreja que ela entende esses ministérios, ela nunca vai ter falta de nada, porque uma igreja que tem falta de algum ministério, pode ter certeza, não é culpa do Espírito Santo, não é culpa de Deus, entende? Porque quem é que dá à igreja esses ministros? Não é o Espírito Santo? Então o Espírito Santo está em falta ali? Não, é essa proposta de igreja que está equivocada. E aí morreu o pastor, não tem quem substituir, ué. O que aconteceu? Então o Espírito Santo está com dificuldade de suprir a necessidade daquela igreja local? Claro que não, amados. O pastor não orou e não deu ouvido ao Espírito Santo. Obrigado, meu senhor. Está preparado, hein? Claro, amados. Ou aquela pessoa, né, que é tipo, meio isolada, né? Tipo, a pessoa não é muito vista, a pessoa não dá oportunidade para aquela pessoa poder crescer, né? Exato. Literalmente. Exatamente. Então, assim, o que a gente está vendo aqui? Que a Bíblia ela tem uma proposta perfeita, né? Para esse ajuntamento imperfeito, de pessoas imperfeitas que somos nós. Mas a proposta é perfeita. E aí o que cabe a nós? Olhar para a Bíblia e falar, opa, como a Bíblia ela recomenda essa convivência comunitária de fé no que diz respeito ao ministério, que é o que nós estamos lidando aqui, ao ministério. Então a Bíblia diz isso.
É o que a gente está tentando discutir nessas 3 aulas aqui. 21 dias aqui que a gente está tentando quebrar a cabeça para saber, olha, e sinceramente, amados, quando eu começo a ler, começo a conversar com vocês, eu percebo, nossa, que coisa fantástica. Olha o que Deus pensa a respeito da organização da igreja, algo harmonioso, abençoador. Isso aqui é abençoador. O Espírito Santo tem ferramentas para lidar com essa igreja local, a ponto que essa igreja cresça em todos os sentidos, numericamente e na questão internamente do amadurecimento desses crentes, não é? Então é uma igreja abençoadora, é uma igreja abençoada, é uma igreja que vai alcançar as outras pessoas e vai lidar com um pecador de uma maneira adequada, trazê-los para essa estrutura, para essa convivência de fé, a ponto desse pecador conhecer Cristo, ser formado Cristo nele, e isso vai se multiplicando. E aí não tem falta de nada. Por que uma igreja não cresce? Porque não tem um evangelista? Por que não tem um evangelista? Por que essa igreja não tem um ensino correto? Porque não tem um ensinador? Por que não tem um ensinador? Por que essa igreja aqui, as pessoas são tão feridas e não são cuidadas? Porque não tem um pastor? Por que não tem um pastor? Por que essa igreja aqui, ela começou toda desvirtuada? Ué, não teve um apóstolo? Por que não teve um apóstolo? Entende? Então assim, a gente percebe que a proposta bíblica, ela é perfeita. O problema não é a proposta de igreja. Porque tem pessoas hoje que acham assim, não, igreja é um negócio assim que prefiro ficar em casa. São os desigrejados. As instituições, está tudo... Um irmão esses dias falou para mim assim, o povo de Deus, gente boa de Deus, não estão nas igrejas. Eu falei, nossa, olha que coisa triste. O cara não conheceu uma igreja bíblica. O cara não conheceu uma igreja saudável. O cara não conheceu uma igreja que fosse abençoado por Deus. Que coisa triste. Ou é ele, né? Não sei. Mas que de fato tem? Claro que tem. Agora nós precisamos, amados, porque é muito fácil você criticar do lado de fora e não fazer nada, né? Aí é fácil, aí qualquer um faz. Eu ia falar uma palavra aqui, mas não vou usar não, sendo gravado. Não ia xingar não, tá? Que eu não falo palavrão. Mas assim, qualquer tolo, qualquer imbecil, qualquer idiota, não estou xingando, né? Qualquer um ignorante faz isso, é fácil. Você malhar o povo é fácil. Você falar que está tudo errado, qualquer imbecil faz isso. Agora, o nosso desafio é perceber esses erros e aí trabalhar para que isso seja amenizado e mudado, não é? Vocês têm alguma pergunta fácil e rápida? A diferença da linguagem, você tinha falado que é episcopo, que é bispo, né? É grego. Aí você falou... As origens? As origens. Tá. A palavra ancião e pastor é de origem hebraica, né? Ancião e pastor. É de origem hebraica. Então, ancião e pastor de origem hebraica. Bispo é de origem, assim, ancião e pastor. A origem dessas palavras é da língua hebraica. Bispo é da língua do latim. Bispo, latim. Bispo, origem. Não, origem de bispo. Segura bispo. Bispo é outra origem. Bispo, a origem dessa palavra, ela é latim, que a Bíblia vai chamar de romano, né? Então, lá em João capítulo 19, por exemplo, está escrito que foi escrito lá lá na cruz, Jesus Nazareno, filho de Deus, né? O rei dos judeus, melhor dizendo, Jesus Nazareno, rei dos judeus, em 3 línguas, em hebraico, em grego e em romano. Então, romano é o latim, tá? Só para explicar, que a Bíblia não vai ter essa expressão em latim, mas vai estar em romano, que é a mesma coisa que o latim. E presbítero vem da origem grega, da língua grega, presbúteros. Então, são origens diferentes, mas que querem dizer a mesma coisa. Então, se você estudar a etimologia da palavra... Presbítero. Grego, presbúteros. Então, se você estudar a etimologia da palavra, que é onde ela nasce, né? Então você vai descobrir que elas têm essas origens diferentes. Só, tranquilo? Ancião e pastor é o quê? Ancião e pastor de origem hebraica. Hebraica. Isso. E por que ele usa episcopo? Episcopos já tem uma origem grega, mas quer dizer a mesma coisa, que é aquele que olha por cima. O bispo é também aquele que supervisiona. Então é a mesma coisa. Epi em cima, scopus
olhar, né? Telescópio, por exemplo. Então, óculos, escopo. Então, episcopos, aquele que olha por cima. É o que Paulo usa em 1 Timóteo capítulo 3. Bispo é aquele que supervisiona, vê de cima. Então é a mesma coisa, entendeu? A origem ela é diferente, mas o sentido é o mesmo. Tranquilo? Tudo bem, amados?